chamo Sônia Margarete Pereira Situba, né? Sou pedagoga, né? Tenho 29 anos de trabalho na rede municipal, né? Um tempo a mais formada, porque assim que eu formei, fiquei 3 anos sem trabalhar, e aí depois eu entrei ao concurso público no município de Belém e tenho 29 anos. 2 de fevereiro de 2026, eu vou completar meus 30 anos, né, de serviço público, já caminhando para a aposentadoria. Então, neste momento eu estou na Escola Municipal Rosimeire Jorge, uma escola de educação infantil em tempo integral, né, que atende crianças de 2 a 5 anos, maternal ao jardim. Eu me formei pela UNAMA e concluí em 1993, concluí, né? Pedagogia com habilitação em orientação educacional, que nessa época era assim, hoje já tem outro formato. Sim, eu tenho uma pós que é em ensino fundamental, uma pós. E continuo estudando sempre, porque na vida, independente da minha profissão, que já exige como educadora, né? Mas eu acredito que para a vida como um todo, o conhecimento precisa sempre estar sendo atualizado, reconstruído, experimentado, vivido, dialogado. E nosso trabalho, nossa vida gira em torno dessa reflexão, né? Do ir e vir, do buscar, de estar aberto para o novo, de se questionar o tempo todo, para qualificar, né? Como coordenadora, eu posso falar desse momento aqui, mas eu já tive experiência em outras escolas que envolviam fundamental, educação infantil. Estive também em alguns grupos da sede, né, como o Sistema de Bibliotecas Escolares, que é o SISMUB. Estive como técnica, né, na equipe de educação infantil. Né, e por último, antes de vir para essa escola, eu estava na equipe de formadores, professores, né, que era Paulo Freire. Né. E dentro desse trabalho específico, porque é uma realidade nova estar numa escola de educação infantil, com tempo integral, que exige muito do professor, do coordenador, de toda essa equipe, porque a rotina, ela é necessária e ela cobra da gente uma intensidade, uma busca, um se renovar o tempo todo. Então a gente, como coordenador, nós acabamos faz esse papel do mediador desse processo todo educativo, né? Com a gestão, com os professores, com demais funcionários, com as crianças, com as famílias. Então, assim, é uma luta diária e a gente precisa se rever o tempo todo, porque o dia a dia, a rotina vai nos apontando caminhos que até então a gente achava que era o melhor caminho, mas a gente precisa se rever. Então o desafio é manter esse diálogo, que não é fácil, né, com os professores, o encaminhamento no sentido pedagógico dos planejamentos, de colocar esse planejamento na prática, visto que a especificidade da educação infantil te cobra o teu estado físico, mental, intelectual, porque você tem que ter a didática, você tem que ter o conhecimento para atuar nessa área com a educação infantil. E aí o dia a dia vai te mostrando que algumas coisas nem sempre vão acontecer da forma como você planejou, pensou, né? Então é uma exigência muito grande, porque você tem que dar conta, o papel do coordenador
ele é muito intenso, extenso, e às vezes não aparece muito, né? O que vai te dar a percepção de que a coisa está andando é o processo com as crianças, da aprendizagem, do convívio, das relações, do que está sendo proposto numa escola de educação infantil. Porque ela tem uma rotina, que o meu olhar, ela é uma rotina assim, pesada, que te exige muito. Estou falando no campo físico, no campo mental, no campo emocional, né? Porque a gente lida com esse público, essas infâncias, essa diversidade de infância, que aqui é um recorte da sociedade, mas ela traz as suas vivências do dia a dia familiar, né? Que isso pode trazer um complicador, se a criança não tem uma assistência de saúde, se não tem um acompanhamento, né? Porque dentro da perspectiva da educação infantil, a gente usa o termo educar e cuidar. Então, eles são intrínsecos, estão entrelaçados, não tem um momento de separação. Então, todas as atividades propostas, ela tem uma intencionalidade pedagógica, né? Do chegar, do acolher, da rotina, que é se alimentar, as atividades direcionadas dentro de uma perspectiva de aprendizagem, a hora do parquinho, a hora de se alimentar, a hora do banho. Então, é uma rotina muito grande. Então, isso exige um olhar bem amplo do trabalho, né? E não é fácil, porque às vezes a rotina ela vai te engolindo. Se tu não ficar te revendo o tempo todo, ela vai te engolindo, e aí tu acaba perdendo o foco do teu trabalho, né? Que é a aprendizagem, a formação integral desse sujeito criança, né? Mas que está relacionado também com o olhar do professor, os conceitos que o professor tem sobre esse público que são as crianças, né? Sobre essa relação, porque olha como funciona dentro da educação infantil no município, né? As crianças, as turmas do berçário, maternal, quem tem berçário, maternal, tem 2 professoras de manhã e 2 à tarde, né? Então, isso já, para quem está saindo do seu lar e já enfrentar um público diverso, fora as crianças, né? Que eles vão ter que conviver com as outras crianças, já traz para esse sujeito uma certa insegurança. A criança, a família, está saindo do lar, meu bebê, meu amor, todas essas questões. E aí a gente tem esse papel também, enquanto coordenador, passar essa segurança, de confiança que o trabalho tem qualidade, que tem intencionalidade. Então é um trabalho assim muito intenso e extenso, que precisa desse olhar técnico e esse olhar humano. Uma liderança democrática, de escuta sensível o tempo todo, né? De intervenções, porque em algum momento você, como coordenadora, precisa atuar mais de frente, precisa pontuar, e não é fácil, porque dependendo do sujeito que está lá, esse educador, ele pode interpretar aquilo como algo não muito legal, não muito adequado. Nem todo mundo está aberto às críticas. O ser humano, de modo geral, ele não está muito aberto às críticas, né? Não é muito. Então, a crítica, o coordenador precisa ter esse olhar, que essa crítica tem que vir para somar, não para desqualificar aquele profissional, mas mostrar para ele que aquele caminho que está sendo trilhado, traçado, não é o melhor para atingir o nosso objetivo, que o nosso fim são as crianças, né? Então, é esse olhar crítico, autocrítica a gente tem que ter, porque como sujeitos também imperfeitos, né? A gente às vezes quer acertar, mas erra, né? Então, acho que dentro do trabalho que eu estou fazendo, eu fico sempre fazendo uma avaliação, uma autoavaliação. A gente precisa sempre primar pela avaliação do processo diário. Eu tenho um olhar assim, a gente propôs algo, seja qualquer atividade, ou dentro da sala referência, ou em qualquer área da escola, ou uma atividade externa,
ou uma comemoração, uma confraternização, a gente precisa parar e avaliar. Então, o que foi que deu certo, o que não, o que faltou, qual foi o detalhe para o próximo, e melhorando e qualificando, a gente sempre pontuar, mas eu sinto que, de modo geral, as pessoas não recebem bem, têm dificuldade nesse processo de avaliar, né? Como se achar que você está dizendo, apontando só as falhas, só os erros. Não, quando a gente aponta aquilo é porque a gente precisa trilhar um outro caminho. E aí esse olhar precisa ser coletivo. Ele não é unilateral, ele tem que ir e vir, né? Que é o processo da vida, dar e receber constantemente. A gente precisa ter essa visão enquanto coordenador, enquanto gestor, enquanto professor, em qualquer função que a gente esteja numa escola. A gente procura dialogar, mas nem sempre o diálogo ele se dá da forma necessária. Por quê? Porque não tem, no trabalho da escola, não tem um trabalho isolado. Se o coordenador, o gestor, a equipe não se propõe a se olhar, se avaliar e a buscar caminhos juntos, vai ficar aquela coisa unilateral. Sou eu, e aí só apontando algumas situações que dificultam, ou no caso o professor. Então, assim, para que esse trabalho dentro da escola, do coordenador, é preciso ter uma equipe que se olhe o tempo todo, que se dê a mão o tempo todo, porque não é fácil, não é fácil, é algo que exige muito de ti o tempo todo, no campo intelectual, porque você precisa estudar, né? Qualquer profissão exige que você se qualifique o tempo todo. Na educação, mais ainda, porque nós lidamos com os seres humanos, com esses sujeitos que estão nessa sociedade, vivenciando tudo, o que é de bom e o que é de ruim. E às vezes a gente acaba trazendo para esse campo da instituição, né, da escola, as nossas mazelas, mas sem a gente se rever. Porque a gente pode trazer, porque nós somos sujeitos passíveis de erros e acertos, né? Nós estamos na busca constante, o ser humano está numa busca constante, né? E aí eu acho que o estudo, quando você tem a leitura faz tu refletires o tempo todo, porque vai te mas eu não tinha pensado desta forma, né? Aí eu lembro de uma frase que a gente pensa muito dentro do campo da educação infantil. A educação infantil, ela não tem a proposta de alfabetizar, mas a gente precisa falar de letramento, que a criança precisa entender que ela vive num mundo letrado, onde o que a gente fala, a gente pode escrever, mas aí às vezes há um conflito de querer que a escola de educação infantil seja um espaço de preparação para a alfabetização. Não é um espaço de preparação, é um espaço de reflexão sobre esse processo de aquisição da leitura e da escrita. E que há isso dentro da educação infantil, só que não na proposta de alfabetizar, que também pode acontecer pelo incentivo, pelas vivências, pela experiência desse sujeito dentro da escola, com o incentivo da família, né? Isso pode acontecer, mas não é o nosso papel. Mas a gente não pode perder de vista que esse sujeito precisa entender que a gente vive num mundo letrado, que a gente fala, que a gente pode escrever, que tem as histórias, que tem livro, que tem estudo, que tem pesquisa. Então, eu acho que é esse olhar que a gente precisa ter para que o trabalho possa fluir e possa se dar da melhor forma possível, qualificando, a gente se qualificando, né? Refletindo, se qualificando e pontuando para o parceiro, para o colega também isso, né? Porque às vezes a gente está mas quando vem a outra pessoa também traz sua experiência, acrescenta, não é só o estudo que vai me qualificar, o estudo é a base, mas a experiência também, porque eles são juntos, não tem teoria e prática separada. Um alimenta o outro constantemente para a gente ir melhorando, né? Não tem conselho escolar, não, porque como a gente está saindo
desse processo de unidade de educação infantil para escola de educação infantil, agora que há uma reformulação até mesmo dessa equipe. Como eu falei para vocês no início, que se chamava UEI, só era o coordenador. Ele não tinha nem apoio administrativo, né? E tinha a merendeira, operacional, os professores, e outra coisa. Está tendo esse olhar agora de formar uma equipe mesmo. Então agora nós temos o gestor e o coordenador pedagógico, né? E para constituir um conselho escolar, é preciso coordenador, todas as categorias, o gestor, coordenador, professor, a parte administrativa, a família, as crianças. Então, eu acho que agora dentro deve estar havendo alguma discussão sobre essa questão, né? Tanto que a gente não tem conselho. É recente que a escola se transformou, que era unidade, se transformou em escola. Tem meses, eu estou aqui nessa escola também pouco tempo, desde abril, né? Eu era de outra equipe dentro da secretaria, né? Era técnica pedagógica lá, formadora. E aí, desde abril que eu estou aqui, mas eu posso garantir que a gente não tem. O que a gente consegue fazer aqui são as reuniões, trazendo a família para discutir os temas que é pertinente ao nosso trabalho, né? Como direito das crianças, questão de saúde, questão do trabalho pedagógico, como é que ele se dá, como é esse processo. Então, essa relação está limitada aí, não como instituído, como conselho. Então, olha, o pouco tempo que eu estou aqui, eu consigo visualizar uma relação, principalmente com as crianças, muito positiva, muito interativa, né, pelo pouco tempo, porque esse público, esse segmento que são as crianças, a minha relação sempre foi muito próxima, né, e eu como educadora, por conta desse olhar com as crianças, eu me tornei contadora de histórias nesse processo, né? E isso, a literatura, a arte, ela te abre, ela abre o teu coração, ela abre a tua mente, ela abre a tua sensibilidade, ela te proporciona um encontro mais amoroso. Então eu senti que em algum momento a gente conseguiu fazer algumas ações voltadas para o campo da literatura. Eu acho que sempre a gente faz uma conexão mais rápida e maior pelo viés da literatura. Eu consigo visualizar assim. E aí aqui, quando eu cheguei, a gente conseguiu fazer um encontro com as famílias, né? Mas também foi um encontro assim, muito positivo, porque como eles precisam entender esse lugar de aprendizagem pelo viés da ludicidade, esse encontro foi pensado nessa perspectiva com eles. Não foi assim, a reunir para dar informações, só passar informe, não. Foi um momento dinâmico que a gente fez a roda como a gente propõe com as crianças, né? Que é a roda de conversa. E aí, numa brincadeira, tirava as palavras-chave do que a gente precisava discutir. Criança, o brincar, a importância do brincar, a importância da frequência, né? Porque eles, assim, alguns ainda têm uma visão equivocada, alguns pais. Educação infantil. Eles vão lá só para brincar. Não compreende que o brincar é essencial na vida desse sujeito. Dos adultos, imagine nas crianças, porque as crianças são essencialmente lúdicas. E aí esse é o melhor caminho para a aprendizagem, né? Para não dizer assim, ele vai só para brincar que ele pode faltar. Não, ele não pode faltar. Ele falta se ele tiver com alguma situação de saúde, alguma questão mais delicada que ele não possa, mas não, hoje pode faltar, amanhã pode vir, vem essa semana, na outra não. Então, muitos pais ainda precisam compreender o papel da educação infantil, né? O que se faz numa escola de educação infantil, que o brincar é aprendizagem, que o brincar é coisa séria, que é pelo brincar
que as crianças interagem com ela mesma, com o outro, com os outros sujeitos, que ela aprende, que ela reflete, que ela se questiona, que ela propõe, né? Porque a gente precisa fazer essa escuta sempre dessa criança, que ela tem muita coisa para dizer para a gente e ensinar também. Não somos só nós que ensinamos ela, né? Elas nos ensinam diariamente, né? Nessa relação com o outro, do dizer, do ser espontâneo. A gente vai crescendo, parece que a gente mesmo vai se tolhindo pela sociedade, pelas cobranças, pelos preconceitos, né? Ninguém nasce preconceituoso. A sociedade que apresenta para a gente algumas questões e alguns sujeitos, por ser um sujeito reflexivo, que tem leituras, consegue colocar o peso sobre isso, consegue analisar e sair dessa ignorância que é o preconceito, né? E aí é só essa vivência, é só no dia a dia que a gente vai construindo isso. E a gente vê diariamente, não sai tudo perfeito, porque não existe isso, mas tem muito a vontade de fazer a coisa acontecer de verdade no dia a dia, na relação, nas propostas pedagógicas, no que a gente traz para estudo, né? Que a gente tem o nosso momento de HP, que é a hora pedagógica, no momento que a gente, às vezes só está a equipe das professoras, às vezes está a coordenação e as professoras, para dialogar sobre o que está sendo proposto, o que a gente vai estar fazendo, propondo, quais são os projetos, como nascem os projetos, né? Na educação infantil, a gente fala de projetos pedagógicos, eles nascem desse diálogo com as crianças, o que elas estão trazendo, o que elas estão propondo, ou do que a professora consegue perceber nessa rotina, desde a chegada, do banho, da alimentação, das atividades mais direcionadas, né, do brincar livre delas, o que a professora percebe que sente a necessidade de ampliar esse campo de visão desse sujeito criança. Elas são assim, nós temos a HP, como eu disse para você, né, hora pedagógica. Na educação infantil, a gente não tem pessoas para cobrirem ou para manter o atendimento das crianças e a professora sair da sala semanalmente. Então ela sai assim, quando a professora de leitura assume aquela turma, aí sai, mas sai só aquelas, ou a professora do jardim, ou aquelas professoras daquele turno, daquele dia, né? Aí quando a gente quer fazer coletivamente, no caso do município de Belém, a gente pega esse horário, que é o horário de meio-dia e 30 às 13h30, que é o encontro, que é a saída da professora do turno da manhã com a chegada do turno da tarde. Então eles têm mais ou menos 1 hora de encontro. E aí quando a gente quer fazer coletivamente, a gente se reúne nesse momento, nesse horário, entendeu? Ou se houver uma necessidade, ou da família que solicita, ou da professora que solicita, aí a gente vai organizando esse tempo por dia. A gente tem formação, assim como os professores têm um tempo de formação direcionado pela secretaria, pela sede, né? Que tem uma equipe lá. Eu já estive nesse lugar, está como técnica pedagógica e agora estou como coordenadora pedagógica na escola. Aí tem uma equipe, né, desde esse tempo que eu entrei, que proporciona formações por segmentos, para os professores, para as merendeiras, para a coordenação, gestão. Então tem uma periodicidade de formação, de encontros formativos, que pode, dependendo da necessidade, 1 vez no mês, 2 meses. Para os professores, todo mês tem, né? Para a coordenação, tem uma alteração, pode ser que tenha 1 vez no mês, 2 vezes, mas a gente sempre tem esse retorno da secretaria, né, de dialogar sobre as questões que estão sendo propostas. Tem um direcionamento, né, pedagógico, das diretrizes que o trabalho precisa
como o trabalho precisa caminhar, e aí as formações se dão a partir desse direcionamento da secretaria. Então, a senhora vai para a reunião, né? Como é que a senhora divulga essas orientações para os demais sujeitos aqui da escola? Nos professores, porque acaba, a minha ação acaba sendo um pouco mais limitada, eu como coordenadora, mas com os professores. Se for para a equipe toda, já é mais a gestora, o gestor, a gestora, que tem esse olhar do todo, que precisa direcionar para o todo. O meu campo de ação fica mais dentro do diálogo com as professoras. Essa escola aqui agora, né, ela tem PPP, Projeto Político? Tem, ela tem, porque toda, para se manter e para se registrar como escola, precisa ter essa documentação, é exigência. A senhora sabe quem participou da elaboração, como é que ele foi avaliado? Eu não tenho essa informação por conta que eu te falei, que eu cheguei em abril, né? Tem então pouco tempo. Mas o que eu sei que tem, porque já foi, a gente sempre pergunta, vai se apropriando, né? Que tem, mas eu não sei te dizer exatamente se foi dentro de um olhar coletivo, se foi coletivo realmente da escola, ou se foi apenas um segmento que encaminhou, que executou, entendeu? Na verdade, eu não posso te afirmar. Não participei porque eu já cheguei em abril. O planejamento ele começa na jornada pedagógica. Tem um indicativo no final do ano letivo, porque sempre tem um período antes das professoras, dos professores se afastarem, e aí quando eles retornam tem a jornada pedagógica. Nessa jornada há esse diálogo de planejamento, mas eu não estava aqui, só cheguei mesmo em abril, eu já acompanho já os projetos de trabalho, que já tinha iniciado na minha chegada, já tinha. O primeiro projeto de trabalho é sempre um projeto de acolhida. Eles fazem um projeto para acolher com as ações, com as atividades propostas, né? Aí, a partir desse primeiro projeto, que é o projeto da acolhida, vão nascendo, que aí eles já tiveram contato com as crianças, já dialogaram, já fizeram as suas observações, já trouxeram as falas das crianças e se constrói, aí vai se construindo os projetos de trabalho, que eles acontecem bimestralmente ou trimestralmente. Minha demanda, no caso, é esse acompanhamento pedagógico com as professoras, com as crianças, com as famílias, né? E esse diálogo de reunião com a gestão, com os colegas que fazem parte da equipe, mas sempre, no meu caso, como coordenadora, bem mais restrito às professoras e às famílias e às crianças. Os demais segmentos já ficam mesmo por conta da gestão. Agora, na secretaria, nós temos esse atendimento, tanto que na nossa escola nós temos muitas crianças, né, com algumas deficiências. Nós temos um número até muito grande de crianças com deficiência. Então aqui nós temos a sala do EIE, né, que é a sala que faz um atendimento fora da sala referência, onde está o professor regente. Depois dessa análise, as crianças que trazem laudo, que são laudadas e que têm um acompanhamento, né, terapêutico, elas têm um atendimento também aqui na escola. Tem um horário que é determinado pela professora que é responsável, e aí semanalmente, não é todo dia, porque nós temos um número grande, mas elas têm um atendimento especializado com a professora, tentando trazer algumas propostas, algumas atividades que façam com que essa criança esteja aqui, fique bem, né? Porque tem dias, dependendo da situação da criança, tem dias que elas estão mais emotivas, numa situação mais delicada, um pouco assim. Não, é mais assim. Tem criança que faz uso de medicação. Eles não fazem medicação dentro da escola, eles fazem na família, tem horário lá. Mas aí, algumas vezes eles mudam de medicação, isso faz
causa uma alteração no humor, na relação com o outro, com as outras crianças, com a própria professora. Então aqui, quando ele, às vezes assim, aí tem um organograma de atendimento, né? Tá pensado para fulano, ciclano da turma tal, mas a criança, uma outra criança da outra turma que naquele dia apresentou uma situação um pouco mais delicada, que precisa de um atendimento, mesmo ele não esteja agendado, aí na medida do possível faz uma permuta e troca essa criança para tentar acalmar, para a criança ficar um pouco mais tranquila dentro da escola, né? E aí o dia a dia que vai pontuando algumas questões. Nós já tivemos situações em que a família precisou vir buscar, porque ela não estava bem, ela estava chorando muito, ou muito alterada, um pouco agressiva. Na verdade, eu não sei se esse é o termo correto, né? Mas uma situação assim que a criança não esteja bem aqui. E aí nós temos uma parceria muito boa, a família compreende, os que têm atendimento, porque fora essas crianças que são laudadas, nós temos crianças em observação, que já apontam algo que a gente se preocupe. Aí o professor faz um relatório, é encaminhado para o CRI, né? Que é o órgão que é especializado, que cuida dessas crianças, que dá orientação, dá formação para as professoras, né? E aí, a partir daí, a família é chamada para levar ao médico, para que tenha um diagnóstico concreto, né? E aí, mas isso também é uma parte muito delicada, porque nem todas as famílias aceitam, né? E aquela que aceita, ela tem um momento que a gente chama que é um momento de vivenciar esse luto de aceitação daquela deficiência, né? E aí até chegar a fazer as terapias que são orientadas para, dependendo da necessidade da criança, né, do que é a deficiência dela. Então, assim, mas é um trabalho árduo. Quando eu coloco assim, parece que acontece naturalmente, normalmente e fácil. Não é. Né? É um trabalho assim, que exige muito da gente, né? Muito da gente, de procurar compreender quem é esse sujeito, que ele aprende de forma diferente, com o tempo, talvez, às vezes, maior do que os ditos típicos, né? Que essa família precisa de orientação, precisa de apoio, que este professor que está diariamente com ele também é um sujeito que vai precisar desse suporte, né? Desse apoio. Então, assim, são muitas demandas, são muitas necessidades, são questões delicadas que nos exigem muito como esse sujeito, que são sujeitos aprendentes, né? E a gente precisa entender que aprender precisa essa predisposição, essa disposição para eu olhar aquilo que eu olhava de uma outra forma, né? Que vai me exigir estudar, né? Buscar caminhos. Eu acho que dentro do coletivo, quando a gente se propõe a se olhar mesmo como um coletivo, aí a gente vai entender que não é fácil, mas que a gente pode ter o apoio do outro, né? O outro, naquele momento que eu, como coordenadora, não cheguei também tão bem, não estou tão ativa como eu preciso estar, né? Mas que eu tenho o apoio da minha colega que vai dizer, não, pode me dar a mão, que a gente está junto nessa luta, que não é fácil, mas que a gente consegue superar, né? Não, porque são funções diferentes, não é mais, é tão quanto, porque
tem uma exigência, professor, regente, professor que está na sala de referência, que esse que é o tempo que a gente usa na educação infantil, ele exige o tempo todo, principalmente na educação infantil, né? Exige dele esse olhar, essa sensibilidade, esse olhar técnico, essa formação, esse físico teu é exigido diariamente. Então, o que é exigido dele é um direcionamento aqui. O que é exigido do coordenador também são coisas intensas, diferentes, mas intensas, né? E importantes. Que eu acho que não é à toa que tem cada segmento. Cada segmento dentro de uma escola tem algo para produzir, fazer, entender, sentir. Ou seja, a merendeira, o operacional, que a gente chama a SV, né? O porteiro que recebe, é o primeiro que recebe. Então ele precisa também ter esse conhecimento, essa sensibilidade, porque ele está recebendo as crianças, essas famílias. A coordenação pedagógica, o gestor, porque se a gente tem um gestor que não tem esse olhar de gestão democrática, de ouvir, de sensibilizar, ele também compromete o trabalho. Então, qualquer uma dessas funções, se não estiver bem direcionada, vai comprometer o trabalho, né? Se a família não estiver antenada junto com a escola, desse papel que ele também precisa estar atuando, ele dar um apoio na casa, entender o que a escola está desenvolvendo e por que ela está desenvolvendo, como é que ela faz. Se ela não for parceira de entender, olha só, tem umas situações assim bem delicadas com as crianças. Elas chegam, elas estão no mundinho delas, né? E aí ela tem dificuldade de repartir, de atender os comandos, de partilhar um brinquedo, um lápis de cor, uma folha, né? Aqui, por exemplo, na hora do banho vai-se preparar. As meninas estão no banho, aí depois os meninos, aí entra no banheiro. Não tem um banheiro individual assim, para atender cada criança. É um banheiro que atende a turma, só separando as crianças. E aí tem o momento, tem o chuveirinho, vocês podem ir lá, né? Então vamos ver uma sequência de chuveirinho, 4, 5, 6. E aí elas entram. Pensa numa criança que sai da sua casa e vai para uma rotina diferente da sua. No mínimo causa um estranhamento para essa criança e causa também uma insegurança para ela, para os responsáveis dela, né? Estou dizendo, eu sempre digo para minha escola, eu não sou mãe, mas se eu fosse mãe, a escola, não sei se ela ia me aguentar, porque assim é o zelo, é o cuidado, é a preocupação de se ela está bem, se ela está segura, se ela está se alimentando, né? Se ela está brincando, se ela está socializando, se ela está segura naquele espaço, que é um espaço diferente do dela. Então são várias situações, né? E que causa realmente um estranhamento para esse sujeito, né? Ele sai do seu lar, na maioria das vezes, né? Sai do seu lar para vir socializar e interagir com outros sujeitos que ele nem tinha convívio nenhum. E aí os pais também precisam estar muito próximos da escola para saber realmente, de fato, o que a escola está fazendo, como ela está fazendo e o que eu, enquanto responsável dessa criança, posso contribuir para essa socialização, para essa participação, para essa interação, né? E como isso se dá. Eu vou dizer algo, eu vou me reportar a este momento que eu estou vivendo aqui, porque eu já tive, nesses 29 anos, já vivi muita coisa, que eu aprendi muito, que me fortaleceram e que me disseram, mesmo eu já ficando sem ar, sem motivação, renova-se o ar, oxigena-se de novo, né? Respira novamente, continua, porque às vezes o peso torna-se muito grande e que a gente tem vontade de desistir, né?
Mas eu vou dizer aqui, nesse trabalho que eu estou, que é novo para mim, é novo estar numa escola de educação infantil como coordenadora pedagógica. Apesar de todas as dificuldades, o que me renova aqui é quando uma criança abre os braços. Oi, tia. Oi, professor. Alguns chamam de tia, chamam de professora. E te abraça. Bom dia, te dá um bom dia. Ontem mesmo, na hora do almoço, né, tem umas crianças que a gente acaba se aproximando mais, igual como qualquer colega de trabalho. Sempre a gente tem mais afinidade com um, com o outro, que se aproxima ou não. E as crianças também são assim. E elas fazem isso quando elas se sentem seguras, né? Quando elas sentem que tem uma reciprocidade de afeto, de sentimento, de segurança, né? E aí ontem, na hora do almoço, a gente sempre vai acompanhar para ajudar, porque tem uns que tem rejeição a alguma alimentação, aí tu precisa estar mais, pode comer, aí dá lá na boca, então incentiva na mão para pegar, ou só de ficar do lado já ajuda aí, olha, manda comer, a gente vai comer, é tão bom comer, sem se alimenta, a gente brinca com ele, fica mais forte, tá? E aí tia, você pode ficar, porque tem hora, depois da alimentação, eles fazem a higiene, né? Eles fazem o banho antes de se alimentar e vão se alimentar, depois fazem a higiene bucal, né, das mãos, para volta para a sala para o descanso. Algumas crianças dormem, outras só ficam deitadinhas no colchão, lá quando chegar. E aí essa criança disse para mim, tia, quando terminar aqui, você vai lá, ficar lá comigo, só para me ajudar a dormir? Eu vou, aí eu vejo, fico um pouquinho lá e depois sai. E aí eu disse, assim que eu disse vou, aí continuei, a gente falando, tinha uma outra criança, tia, eu te amo. Então pensa no poder que tem essa palavra e esse sujeito que está tão vulnerável nesse mundo, né, com esse sentimento de compreensão humano, afetuoso, né? Então, o que me faz levantar todo dia, né, considerando todas as mazelas, porque nós temos mazelas, as dificuldades, eu saber que eu vou encontrar as crianças, elas vão te dizer, eu te amo, oralizando, ou num abraço, ou num aperto de mão, ou num sorriso, ou no olhar. Então eu quero dizer que o meu sentimento de me renovar, de buscar, de continuar, vem muito pelo olhar desse sujeito criança. Principalmente as crianças com algumas deficiências, porque acaba dando uma angústia para a gente o que efetivamente a escola está oferecendo para ajudar esse sujeito a caminhar de forma mais saudável, mais feliz, mais tranquilo, né? Aprender no ritmo deles, porque o ritmo deles é diferente. Então, quando eu vejo uma criança com alguma crise, e às vezes a gente não sabe o que fazer, né? Às vezes um abraço acolhe, outras vezes não, né? E quando vejo também um responsável pedindo esse socorro, e às vezes a gente parece que está de mãos atadas, sabe? Algumas vezes a gente se sente de mãos atadas. Então, o que me angustia muito é não conseguir resolver ou ajudar em alguma situação nessa perspectiva. E outra, não só a questão da deficiência, mas a questão da violência. É algo que me tira do prumo saber de alguma situação de violência contra a criança. Aqui, neste momento, eu acho que é com as crianças com deficiência. Porque as professoras pedem socorro para a gente, e a gente, como coordenadora, às vezes não consegue ajudar muito. A gente ajuda pontualmente, né? Então, acho que o grande desafio na escola é realmente atender de forma qualificada essas crianças e integrar essas crianças nesse contexto com as demais crianças, com a escola como um todo.
Acho que é o grande desafio. Apesar de que dentro da sociedade, que o que a gente vive na escola é um reflexo da sociedade, a questão racial também é muito preocupante, né? Pela questão do racismo estrutural. Mas aqui nessa escola, eu não percebo, ainda não tive nenhum conflito desta natureza, né? Até o presente momento, o que me causa essa angústia, essa vontade de querer conhecer mais para poder ajudar mais, são as crianças com deficiência. Neste momento é o que as outras coisas, a gente tem outras dificuldades, mas eu acho que ela não tem esse peso que, para mim, enquanto coordenadora, de não conseguir ajudar em determinado momento essas crianças. Gosto muito. Eu acho que é um trabalho desafiador, porque você está lidando com esse público geral da escola, né? Você precisa ter esse contato com todos. Mas é desafiador, porque te exige muita coisa, né? Parece que não, mas exige. Mas ele é compensador quando, me referindo a um professor que te procura porque confia no teu trabalho, confia que tu está aqui para somar junto com ela, né? Quando a criança vem e também confia, te abraça e diz que te ama. Quando um pai vem e agradece pela sua condução em determinada situação, né? Quando os colegas vêm, se aproximam e dizem, bora, vamos sentar junto, eu tenho essa proposta. Então é a confiança nesse profissional, que no caso o meu coordenador, né, que eu estou nesse momento. Então assim, é desafiador, mas é compensador, porque na educação a gente se vê como esse sujeito aprendente o tempo todo. Eu acho que se a gente não tem essa percepção, né, como dizia Paulo Freire e Vygotsky, que falam desse sujeito aprendente, né, a gente se perde do meio do caminho, porque a gente acha que leu alguma coisa, estudou, tem uma pós, tem um mestrado, tem um doutorado. Isso é importantíssimo, isso te fundamenta teoricamente. Mas se o teu olhar se limita a um diploma, a uma certificação, e tu não olhas para o mundo com esse olhar humano e de sujeito aprendente, tu te coloca num patamar elevado que tu não alcança o que é preciso alcançar, que é a base. Muito, como eu tenho um olhar muito grande para a questão da leitura literária, né? E também eu fui por 3 anos de uma equipe, né, que trabalhava com a formação, que é do Centro de Formação de Educadores Paulo Freire. Paulo Freire é o cara que me fortalece, que nos aponta caminho e faz aquilo assim, olha, tu tá já sem oxigênio, tu vai lá, pega o Paulo Freire, tu respira de novo, tu te alimenta de novo, tu te oxigena de novo e tu segue de novo, que é, então, falar de esperançar, né? A vontade de ir de novo, se renovar e buscar novos caminhos, novos aprendizados. Então eu gosto muito do Paulo Freire, eu gosto muito da literatura infantil, né? A literatura, autores que falam de pesquisa sobre literatura infantil, eu posso citar o Paulo Fox, que é um pesquisador, né, das infâncias, de modo geral, mas que traz também para a gente um olhar para a literatura, né? Eu gosto do Celso Cisco, que também é um doutor, já não está mais aqui nesse plano, que pesquisa também a educação infantil, principalmente a literatura. Ele era um grande contador de histórias, escritor, ilustrador, né? Então, assim, eu tenho uma referência de
Literatura, eu gosto de Rosiana Murray, né? Que é uma poeta muito sensível, né? Eu gosto do Manuel de Barros, que é o cara que olha para esse sujeito como natureza. Esse aqui é o Mostrador, como natureza. Nós somos sujeitos ecológicos, precisamos olhar a natureza como esse sujeito que interfere e que pode prejudicar, e que no final das contas nós seres humanos vamos ser destruídos se a gente não cuidar de nós, desse lugar que a gente está, né? Dessa identidade cultural. A gente precisa se ver como esse sujeito, quem eu sou, né? Onde eu moro, o que isso contribui para enquanto sujeito dessa região amazônica. O que é isso, né? Onde eu moro, esse rio que é a minha rua e que é a rua de muitos outros sujeitos, né? Essa cultura que nos fortalece, que fala da nossa identidade, da nossa ancestralidade, né? De onde a gente veio e para onde a gente quer ir, como a gente pode se movimentar nesse mundo. Eu acho que essa é a construção de reflexão que esses autores, de alguns que eu citei para você, Vygotsky, que também é um cara que eu li num tempo que eu fiz um curso e que também traz essa reflexão da humanidade, né, desse sujeito humano, desse sujeito que se constrói, se reconstrói diariamente. Então são alguns... minha referência também é literatura infantil, eu gosto muito. Eu acho que a literatura, ela tem esse poder de te mostrar, para além do teu mundo, outros mundos e te colocar como esse sujeito aprendente, né? Então a arte, ela move o sujeito, ela alimenta e ela fortalece esse sujeito. Eu lembro do tempo que a gente viveu a pandemia, o lugar que me abrigou, quem me abrigou foi a arte, foi a literatura, foi a música. Então, assim, a arte também é um caminho de desenvolvimento, de busca, de reflexão, de colo, né? Que a gente precisa sempre de colo para continuar, não desistir. Tem um livro, mas é um livro que não teve uma publicação oficial. Quando eu completei meus 50 anos, né, há 9 anos atrás, eu gosto de escrever, né? E aí eu fiz poemas para 50 primaveras. Mas foi um livro que eu fiz artesanalmente, livro de pano, e fiz só, acho que 10 publicações, e ficou naquela relação muito intimista, a família, os amigos mais próximos, né? Mas eu não tenho um artigo e não tenho um livro assim publicado, a não ser esse, que é um livro de poemas para 50 primaveras. O caminho é a gente se colocar nesse lugar de querer aprender sempre, de estudar, de ler, de buscar, de trocar com o outro. Por exemplo, nesse momento das formações, né, tem os outros, e aí sempre tem um momento de algum falar da sua experiência, de citar alguma situação, de querer entender o que está acontecendo, que não está isolado, o sofrimento não é só seu, é nosso, é desse coletivo, e que a gente já tentou fazer dessa forma, o outro tentou fazer. Então, eu acho que o caminho é estudar e dialogar sobre aquilo que a gente está lendo, está estudando e está vivenciando. Por conta que teoria e prática precisam estar sempre entrelaçados, precisam estar sempre juntos, sempre buscar, porque é o caminho. A gente nunca sabe tudo e nunca vai saber, né? Mas se a gente se propõe, se desafia. Eu estou num momento assim, esperando a minha aposentadoria, mas trabalhando, vou trabalhar até o último dia que eu estiver por aqui ou em qualquer outro lugar, né, da educação. Mas eu, com esse viés, com esse olhar para a arte, estou me desafiando a aprender a tocar pandeiro,
que isso pode contribuir com a tua vida? Contribuir com a minha vida pessoal, que me fortalece, me coloca como um sujeito que precisa se desafiar. E não é fácil tocar pandeiro, não. Então, a arte tem esse poder de te desafiar, de tu ir buscar outras alternativas para tu estar te alimentando, te fortalecendo e construir outros conhecimentos, outros saberes, né? Então, assim, eu acho que até os últimos dias da minha vida vai ser o meu direcionador. Sempre buscar algo novo, sempre experimentar, né? Experimentar outras coisas que te colocam nesse lugar de educador, desse educador sensível, desse educador que sabe que é possível e que às vezes não vai ser fácil. Muitas das vezes não será fácil caminhar. Mas quando a gente dá a mão para, ou seja, uma criança, ou teus parceiros, né, teus colegas de trabalho, professores, eu tenho, por exemplo, a professora Elia, que está aqui como professora, readaptada, nesse papel de apoio, de coordenação, é uma das minhas grandes parceiras aqui quando eu penso, não vai dar, não, bora lá, a gente tenta, bora. Aí pensa junto, então, essa troca com o outro, ela é muito importante, porque ela vai te ajudando, porque tem um momento que você cansa um pouquinho ali, mas é importante que você acredite que pode continuar. Então agora eu estou aprendendo a tocar pandeiro, eu quero ser uma pandeirista.